Oi, sou Jennifer, apenas uma pessoa comum com uma história incrível para compartilhar. É uma história de desgosto, resiliência e força inesperada. Alguns anos atrás, a vida me pregou uma peça que eu nunca vi chegando. Meu marido Afonso e eu estávamos vivendo o que parecia ser a vida perfeita, nossa casa aconchegante nos subúrbios, nosso cachorro Billy e os sonhos de começar uma família. Mas, de repente, nossas vidas tomaram um rumo drástico. Eu sofri um aborto espontâneo que nos atingiu como um golpe implacável, abalando-nos profundamente e desafiando nosso casamento. De repente, nos encontramos perdidos em um turbilhão de dor e confusão. Afonso e eu sempre fomos uma equipe sólida, comprometidos em enfrentar os desafios da vida juntos. No entanto, essa perda lançou uma sombra sobre nós, infiltrando-se em todos os aspectos do nosso relacionamento. As conversas se transformaram em discussões, as simples alegrias se tornaram ilusórias, e a intimidade que antes compartilhávamos começou a desaparecer. Adicionando mais pressão à situação estava minha sogra, Mirtes, que estava ansiosa por netos desde o dia em que nos casamos. A pressão dela parecia um relógio que amplificava nossos corações já pesados. Apesar de inúmeras visitas ao médico e tratamentos, meus problemas de fertilidade persistiam. A montanha-russa emocional de esperança e desespero era esmagadora, com cada teste negativo levando um desgosto devastador. Lembro-me vividamente das conversas devastadoras com Afonso, onde nossa frustração e esperança se misturavam em igual medida. Não é justo, Jennifer. Nós tentamos tanto, ele dizia, com a voz carregada de decepção. Eu sei, Afonso. Sempre quis que desse certo, eu respondia, sentindo o peso dos nossos sonhos compartilhados desmoronando ao nosso redor. A vida parecia determinada a nos desafiar, e com cada ano que passava, o fardo se tornava mais pesado. Amigos e familiares ofereciam apoio, mas a jornada de tentar conceber era assustadora, um peso profundo que pairava sobre nós, tornando-se cada vez mais esmagador com o passar do tempo. No entanto, através desses desafios, Afonso e eu descobrimos a profundidade da nossa força e a resiliência do nosso vínculo. Nosso caminho não foi fácil, mas era nosso, cheio de lições sobre amor, dificuldade e a intrincada jornada da vida. Não passou despercebido para amigos e familiares que ainda não tínhamos filhos. Suas perguntas bem-intencionadas sobre quando receberíamos um pequeno, muitas vezes pareciam mais pressão do que apoio. Mas Mirtes levava isso a um nível completamente diferente. Cada reunião familiar com ela se transformava em um interrogatório implacável sobre nossos planos de começar uma família. Muitas vezes parecia que ela estava apontando o dedo para mim, como se a ausência de filhos fosse totalmente minha culpa, especialmente devido aos meus problemas de fertilidade. Jennifer, é tão bom te ver. Como você tem estado? Mirtes começava docemente. Tem estado bem, Mirtes. Obrigada por perguntar, eu respondia, me preparando para o que viria a seguir. Alguma boa notícia para compartilhar? E um bebezinho a caminho? Mirtes, já conversamos sobre isso. Ainda estamos tentando, mas não é tão simples, eu respondia, tentando manter a frustração sob controle. Oh, querida, você tem certeza de que está fazendo tudo certo? Vocês já estão casados há tanto tempo? Talvez seja a hora de ver um especialista. Sim, Mirtes, já vimos especialistas. Estamos fazendo tudo o que podemos. Simplesmente não está acontecendo tão facilmente quanto você pode imaginar. Bem, talvez você devesse tentar alguns remédios naturais. Ouvi dizer que chás de ervas e certas posições podem ajudar. Eu realmente quero um neto. Mirtes, isso é um assunto privado. Estamos lidando da melhor forma que podemos, eu insistia, na esperança de mudar o rumo da conversa. Por favor, privado ou familiar, deveríamos poder discutir essas coisas abertamente. Eu entendo, Mirtes, mas vamos apenas aproveitar nosso tempo juntas hoje sem discutir isso, tudo bem? Certo, querida, mas o tempo está passando, e logo você não será mais capaz de ter filhos. Vou levar isso em consideração, Mirtes. Era sempre assim. Eu sentia um peso imenso de pressão e vergonha por não atender às expectativas dela de ser a nora perfeita, aquela que lhe daria netos. Ironia das ironias, ela nunca impôs tais expectativas à própria filha, que nem sequer era casada e parecia escapar ilesa de qualquer escrutínio. Era incrivelmente frustrante. Esse período de nossas vidas foi extremamente desafiador. A pressão de Mirtes só continuava a aumentar, e parecia que ela estava constantemente me culpando pelos meus problemas de fertilidade, como se fosse algo que eu pudesse resolver com um pouco mais de esforço. Isso criou uma situação insustentável, onde eu lutava para preservar meu casamento enquanto enfrentava julgamentos e repreensões constantes.
Foi uma experiência emocionalmente desgastante. Mirtes nunca hesitava em expressar sua insatisfação. Jennifer, você precisa resolver isso rápido. Você é a razão pela qual ainda não temos netos. Ela me confrontava. Mirtes, estou tentando de tudo que posso. Não é tão simples quanto você pensa. Estou lidando com problemas de fertilidade, eu respondia, com a paciência se esgotando. Bem, você precisa tentar mais. Não podemos deixar nossa linha familiar terminar com você. Ela retrucou. Sua fixação parecia quase distópica, como se esperasse que eu cumprisse algum tipo de cenário de O Conto de Aia. Sobrecarregada, decidi buscar algum conselho com minha cunhada, Amanda, que sempre parecia mais empática. Amy, eu não entendo por que sua mãe está tão obcecada por eu ter um bebê. Não está totalmente sob meu controle, e ela está tornando minha vida miserável. Confiei a Amanda, esperando por clareza. Jennifer, não é só pelos netos, ela hesitou, insinuando algo mais profundo. Depois de alguma insistência, ela revelou seus pensamentos preocupantes. Eu ouvi minha mãe conversando com alguns amigos da família. Ela está preocupada que Afonso possa te deixar por alguém mais jovem, alguém que possa ter filhos. O quê? Afonso nunca faria isso. Por que você pensaria uma coisa dessas? Fiquei chocada. Eu sei que você acredita nisso, mas lembre-se, Afonso era bem mulherengo antes. Eu não queria dizer nada porque ele é meu irmão, e sou leal a ele. Você tem sorte de eu estar compartilhando isso com você, admitiu Amanda. Honestamente, acho que minha mãe pode estar certa. Jennifer, o tempo está passando, acrescentou, ecoando a dura realidade que pairava sobre nós. Essa revelação me abalou profundamente, entrelaçando minhas incertezas matrimoniais com as pressões invasivas de Mirtes e adicionando camadas de complexidade a um relacionamento já tenso. Ouvir sobre a possibilidade de Afonso me deixar por alguém mais jovem me deixou desnorteada. Amanda insinuou uma jovem colega de trabalho, uma estagiária de 25 anos com quem Afonso parecia gostar de conversar um pouco demais. A ideia de que meu marido pudesse sequer considerar me deixar, ou pior, se envolver com outras mulheres pelas minhas costas, era devastadora. Meu coração parecia estar sendo despedaçado pela possibilidade de traição. Depois de lutar contra minhas suspeitas e a agonia que elas causavam, cheguei ao meu ponto de ruptura. A distância entre Afonso e eu havia se ampliado em um abismo intransponível, e eu sabia que era a hora de uma confrontação. Uma noite, percebendo meu afastamento e frieza, Afonso me perguntou o que estava acontecendo. Dominada pela dor e frustração, o confrontei diretamente sobre sua fidelidade. Inicialmente, Afonso negou tudo, como qualquer um faria em uma situação tão chocante, mas à medida que a conversa avançava, ele acabou confessando suas indiscrições. A revelação de seu caso com uma colega mais jovem desencadeou uma torrente de emoções em mim. Em um momento de intensa raiva e mágoa, eu esbofetei, um reflexo claro da dor que ele havia causado. A reação de Afonso foi previsível, com súplicas e pedidos de perdão, mas eu podia ver além disso. Ao longo dos anos, construí uma vida estável e próspera para mim mesma, tomando decisões financeiras inteligentes e avançando na minha carreira. De repente, percebi que Afonso poderia estar mantendo nosso casamento fracassado não apenas por amor ou pelo desejo de ter um filho, mas talvez também para garantir uma rede de segurança financeira por meio de possíveis pensões alimentícias em caso de divórcio. Sentindo-me manipulada e usada, declarei que queria o divórcio. Eu estava exausta de tanto engano e do turbilhão emocional. Como você pôde, Afonso? Como você pôde me trair assim? Exigi, com a voz tremendo de descrença. Jennifer, por favor, me escute. Eu errei, eu sei que errei. Estou tão arrependido, ele implorava, o desespero escorrendo de suas palavras. Desculpas não são suficientes, Afonso. Você me traiu com alguém do seu trabalho, retruquei, com a raiva borbulhando à superfície. Jennifer, você precisa entender. Eu estava me sentindo tão inadequado, tão insatisfeito. Pensei que ter um filho me faria sentir que valia algo. Ele tentou explicar. Ah, então você achou que trair sua esposa era a solução? Você realmente acreditou que dormir com outra pessoa te tornaria uma pessoa melhor? Meu desprezo se transformou em escárnio enquanto confrontava. Naquele momento, a verdade da nossa situação ficou dolorosamente clara. A traição de Afonso não era apenas um lapso de julgamento, era uma escolha deliberada que destruiu os alicerces do nosso casamento. Não, claro que não. Fui tolo por pensar assim. Eu simplesmente não sabia mais o que fazer, gaguejou Afonso, seu desespero evidente. Você não sabia o que fazer, então escolheu me machucar?
Você tem noção da dor que causou? Minha voz estava carregada de descrença e mágoa. Jennifer, eu não posso te perder. Por favor, me deixe consertar isso. Eu farei qualquer coisa, ele implorava, sua voz quebrando de emoção. Você realmente acha que pode consertar isso com algumas promessas vazias? Você precisa crescer, Afonso, e assumir a responsabilidade por suas ações. Respondi severamente, minha determinação se fortalecendo. Ao me sentar no escritório do advogado, assinando os papéis finais do divórcio, um profundo senso de alívio me envolveu. O peso de um casamento quebrado e a dor da traição de Afonso estavam finalmente sendo aliviados, e eu podia respirar livremente novamente. Apesar das tentativas de Miftes e Amanda de me convencer do contrário, suas súplicas não podiam mascarar o engano que também haviam alimentado. Eu sabia o que era certo para mim, e ficar com um homem que havia sido infiel não era mais uma opção. Com o acordo pré-nupcial em vigor, o processo de divórcio foi rápido. Fiquei com a casa, meu santuário, onde poderia recomeçar, enquanto Afonso, por outro lado, teve que se mudar de volta para a casa da mãe, uma situação longe do ideal para ele. No dia em que o divórcio foi finalizado, saí do escritório do advogado sentindo-me liberta de um relacionamento tóxico. Mas, enquanto dirigia para casa, uma onda súbita de náusea me tomou. Rapidamente parei o carro, saí apressada e mal cheguei à beira da estrada antes de vomitar. O nó no meu estômago parecia ser o resultado emocional do divórcio finalmente me atingindo. Contudo, à medida que a náusea persistiu nos dias seguintes, comecei a suspeitar que havia algo mais. No dia seguinte, fui despertada pelo som incessante da campainha. Para meu desgosto, eram Afonso, Miftes e Amanda, causando uma comoção do lado de fora. Eles invadiram minha casa sem serem convidados, gritando sobre o acordo pré-nupcial e como era injusto deixar Afonso com tão pouco, dado meu status financeiro. Miftes não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Jennifer, estamos aqui para pegar algum dinheiro como compensação por todos os anos que Afonso desperdiçou com você, declarou com audácia. Você perdeu a cabeça. Não percebe que o divórcio já foi finalizado? Retorqui, incrédula diante da audácia deles e da absurda demanda. Sua presença em minha casa, fazendo tais exigências ridículas, era a última coisa de que eu precisava após tudo o que havia acontecido. Eu não devo nada a ele, insisti, com minha voz subindo de frustração. Certo, mas isso parece algum tipo de acordo paralelo, não é? Argumentou Afonso, tentando justificar sua exigência. Um acordo paralelo? Ecoei, incrédula. Sim, insistiu. Jennifer, você me fez passar por muita coisa, e eu preciso de compensação. Você tem sorte de não estarmos exigindo pensão. Amanda concordou ao lado dele. Sim, ele passou por tanto estresse por sua causa. Achamos que 150 mil reais devem cobrir. Fiquei perplexa com a audácia deles. Um fogo se acendeu dentro de mim enquanto os encarava, minha voz tremendo com uma mistura de raiva e descrença. Vocês estão brincando comigo? Vocês realmente acham que merecem compensação pelos anos que passei tentando fazer nosso casamento funcionar? Se alguém merece compensação, sou eu. Eu sabia que Afonso estava praticamente falido e não tinha como me pagar nada. Ainda assim, lá estavam eles, tentando me intimidar para conseguir dinheiro. Recusando-me a ser intimidada, declarei, o ponto do pré-nupcial é proteger meus bens. Vocês precisam sair da minha casa imediatamente. Mas, então, um plano começou a se formar em minha mente, algo que chocaria de verdade. Esperem só um momento antes de irem. Preciso mostrar algo a vocês, disse, com o coração acelerado, enquanto subia as escadas apressada. Quando voltei, segurava o teste de gravidez em minha mão trêmula. Seus olhos se arregalaram de choque e descrença ao verem o resultado positivo. Enquanto passavam o teste entre si, expliquei. Vomitei ontem à noite e decidi fazer o teste por impulso. O resultado foi inesperado, para dizer o mínimo. Mais tarde hoje, tenho uma consulta no hospital para determinar de quantas semanas estou. Afonso, Miftes e Amanda ficaram lá, de queixo caído, incapazes de compreender a reviravolta do destino que acabará de acontecer diante deles. Sem mais acordos, sem mais desculpas. Deixem a minha casa agora, todos vocês, antes que eu chame a polícia. Estou farta desse círculo tóxico, declarei com resolução. Minha decisão era clara, eu podia sentir o desespero deles e mudar minha mente. Mas, após anos de pressão emocional, eu estava inabalável. Havia construído uma barreira emocional que não seria facilmente rompida. Em nosso confronto tenso, Miftes quebrou o silêncio, sua voz tingida de desespero.
Jennifer, você tem que entender que nos importamos com essa família, queremos o que é melhor para você e para o bebê. Afonso pode ter cometido erros que você já sabia, aliás, mas isso não é o mais importante agora. Ele é o pai e tem o direito de estar na vida do filho dele. Sim, Jennifer, você sabe o quanto esperamos por isso. Podemos fazer isso funcionar. Confie em mim, ela continuou, tentando me persuadir. Suspirei, lutando para manter a compostura. Eu entendo sua preocupação, mas o que vocês não conseguem perceber é que as ações de Afonso causaram essa ruptura no nosso casamento. Ele me traiu, Mirtes. Você é uma mulher inteligente. Tenho certeza de que nem você acredita no que está dizendo. Vocês estão apenas tentando entrar na minha vida para ter acesso ao meu dinheiro. Isso é ridículo, retrucou Afonso, sua voz trêmula. Jennifer, eu errei feio. Me arrependo do que fiz e estou disposto a compensar. Pelo bem do nosso filho, não podemos tentar resolver isso? Olhei para ele, meus olhos cheios de uma mistura de raiva e tristeza. Afonso, isso não é apenas sobre sua infidelidade. É sobre anos de manipulação emocional e pressão da sua mãe e da sua irmã. Eu já suportei muito por causa da sua família, e não posso voltar para esse ambiente tóxico. Amanda tentou uma abordagem diferente, sua voz mais suave, tentando soar conciliadora. Jennifer, admitimos que também cometemos erros. Fomos muito insistentes e sentimos muito por isso, mas só queríamos o que era melhor para você, mesmo que tenhamos agido de forma errada. Por favor, pelo bem da família, repense. Mas eu não me deixei influenciar. Claro, Amanda, mas isso não muda o que aconteceu. Tomei minha decisão. Quero um novo começo para mim e para meu filho, longe da constante pressão e chantagens emocionais. Então, obrigado, mas não, saiam. Claramente frustrada, Mirtes elevou a voz. Você está sendo irracional, Jennifer. Você não pode simplesmente nos excluir assim. Respirei fundo, minha paciência se esgotando. Eu posso e vou. Minha prioridade agora é o bem-estar do meu filho, afirmei firmemente. As tentativas de reconciliação deles pareciam superficiais, e seus motivos eram transparentes. Naquele momento, soube que precisava me manter firme, não apenas por mim, mas pelo futuro do meu filho, livre das turbulências e das amarras que Afonso e sua família representavam. Decidi que não vou expor meu filho a um ambiente tão tóxico. Todos vocês precisam ir embora. Não vou mudar de ideia, afirmei, minha voz decidida. Os olhos de Amanda se encheram de lágrimas, e sua voz tremia. Jennifer, por favor, não faça isso. Nós amamos você e queremos fazer parte da sua vida e da vida do seu bebê. Como já mencionei antes, vocês podem ter uma relação com o bebê, mas não vou comprometer minha felicidade e minha saúde mental por ninguém. Por favor, não quero me repetir, eu disse, lutando para manter a calma. Afonso, que estivera chorando silenciosamente durante toda a conversa, finalmente falou, sua voz quebrada pela emoção. Jennifer, por favor, repense. Farei o que for preciso para consertar as coisas. Sinto muito por aquelas garotas. Elas não significavam nada. Olhei para ele, sentindo a dor pelo homem que um dia amei. Afonso, é tarde demais para nós, mas você ainda pode ser um bom pai para nosso filho. Só lembre-se de que ações falam mais alto do que palavras. Com isso, me virei e caminhei para longe, trancando a porta atrás deles. Mirtes, Amy e Afonso ficaram lá, com expressões de tristeza e arrependimento. Era hora de começar um novo capítulo em minha vida, ou em que eu pudesse respirar livremente, sem o peso das expectativas e demandas deles. A vida realmente havia tomado um rumo melhor. Tinha minha linda filha, o centro do meu universo. Ela estava saudável e florescendo, uma fonte de alegria imensurável. Cada dia passado com ela enchia meu coração de amor e gratidão. Decidi permitir visitas supervisionadas com Afonso, Mirtes e Amanda, acreditando que minha filha merecia conhecer o pai e se conectar com sua família paterna. No entanto, estabeleci limites claros, esperando que fossem respeitados. Ainda assim, cada visita parecia vir com o mesmo coro de súplicas e acusações. Eles insistiam que eu estava sendo egoísta por não me reconciliar com Afonso. A pressão e as tentativas de me fazer sentir culpada eram implacáveis, desgastando minha paciência. Um dia, durante outra visita supervisionada, as discussões familiares começaram. Mirtes e Amanda lançaram-se em mais uma de suas habituais acusações sobre como eu estava destruindo a família, alegando que estava privando minha filha de uma família completa e que ela merecia ter os pais juntos. Eu já estava farta.
Após colocar delicadamente minha bebê no berço, virei-me para enfrentá-los, minha voz firme, mas cansada. Tenho sido paciente, comecei, pronta para reafirmar meus limites e defender a vida pacífica que lutei tanto para criar para minha filha e para mim. Esforcei-me para manter uma relação civil pelo bem de nossa filha, mas as constantes pressões e discussões são simplesmente inaceitáveis. Quando Afonso tentou intervir, dizendo, Jennifer, por favor, não podemos conversar sobre isso, balancei a cabeça com firmeza. Não, Afonso, isso não está em debate. Tomei minha decisão e, afinal, não vou tolerar esse ambiente para nossa filha. Minha determinação era clara. Myrtis e Amanda trocaram olhares frustrados, mas continuaram a argumentar, acusando-me de ser rígida e irracional. Respirando fundo, dirigi-me a eles com firmeza. Esta é sua última advertência. Se não respeitarem meus limites e continuarem me pressionando, não poderão mais vê-la. Não vou expor minha filha a esse comportamento tóxico. Percebendo a gravidade da situação, Afonso finalmente interveio. Mãe, Mana, por favor, precisamos respeitar os desejos de Jennifer. Nossa filha merece um ambiente pacífico e amoroso. Ele implorou. Myrtis e Amanda ficaram em silêncio, suas faces refletindo decepção e resignação. Parecia que finalmente entenderam que sua constante interferência apenas os afastava de sua neta. A partir daquele dia, nossas visitas se tornaram mais pacíficas. Embora eles ainda nutrissem esperanças de uma reconciliação entre Afonso e eu, não pressionavam mais o assunto, embora eu pudesse perceber que ainda se arrependiam. Meu foco permaneceu em outro lugar. Eu tinha coisas mais importantes para priorizar, o bem-estar e a felicidade da minha filha, que continuava a crescer. Ela estava cercada por amor, de pessoas que genuinamente se importavam com seu bem-estar e o meu. A mudança na dinâmica permitiu-nos cultivar um ambiente mais calmo e acolhedor, livre das tensões anteriores e propício ao seu crescimento e felicidade.